Aí a gente entra no MASP e no PDCA. Ou no PDCA e no MASP. Quem vem antes, o ovo ou a galinha? Olha, uma das grandes heranças do controle total da qualidade, dos grandes elementos que geram fatores agregadores de valor, estão nessa forma de agir, né? O processo da melhoria contínua diz o seguinte: eu não posso sair fazendo, eu não posso sair resolvendo o problema. Eu tenho que me orientar, eu tenho que ter uma forma planejada, estruturada, para andar nessa direção e garantir uma melhoria, né? E não dar chute no escuro, tentativa e erro o tempo todo. Então, o que eu faço? O PDCA é uma forma de tratamento. Diz o seguinte, olha, primeiro eu tenho que planejar. Depois eu executo aquilo que eu planejei. Aí eu controlo para comparar se aquilo que eu tinha planejado foi o resultado obtido. E aí eu gero uma ação logo em seguida, ou reação logo em seguida, depende do resultado que a gente obteve. O PDCA, na realidade, foi criado, a sua estrutura inicial foi criada lá por Shewhart, né? No PDSA. Plan, P de plan, D de do, S de study e A de act, né? De agir, de ação, tá bom? Então lá ele planejava um experimento, ele executava o experimento, aí ele ia colher os resultados, ver se é assim, ver se é assado, e aí ele tomava uma ação, se começava a fazer de uma nova forma, né, da nova forma testada, ou não, ou se ele vai girar mais uma vez até conseguir ganhos maiores para que ele possa implantar esse processo novo. Deming disse, eu preciso operacionalizar isso para a fábrica, eu preciso trazer isso para a chão de fábrica, como é que eu vou fazer isso? Olha, no planejamento, além de planejar a ação, o executar, eu vou planejar também, né, estudar o que seria um resultado aceitável, né? Qual é o resultado expectado, esperado naquele processo. Então, ao invés de estudar, eu vou só controlar. Aí, qualquer um pode fazer. Então, eu planejo, né? Planejo ações, gero alguns resultados expectados, planejo os resultados, aí eu executo. Executei aquilo que foi planejado, agora eu controlo. Os resultados obtidos foram aqueles planejados? Opa, joia. Foram melhores? Opa, melhor ainda. Ah, foram piores? Então, peraí, eu vou ter que reestudar o processo. Então, esse A de agir logo em seguida depende de ser uma ação ou reação em função desses resultados do controle, né? Se o resultado do controle for positivo, eu vou agir, eu vou padronizar esse processo, eu vou fazer com que esse experimento vire um ganho completo para a empresa. Agora, se não deu os resultados expectados, eu vou reagir, eu vou remodelar o experimento, planejar novamente, girar a roda novamente, para que eu possa obter os resultados expectados, né? Possa ter melhoria garantida no processo. Então, dizem os entendidos que PDCA, também conhecido como roda de Deming, a cada vez que a gente dá um giro da roda dentro da organização, a cada giro da roda dentro da organização, nós temos um aumento no gap de qualidade, né, no nível de qualidade da organização. Então, cada vez que você gira a roda, você está subindo patamares de qualidade dentro da organização. Então, isso tem que ser a nossa forma de agir no dia a dia. Tem que ser a nossa forma de agir na escola, nos estudos, com os filhos, com a nossa vida pessoal, com a nossa vida profissional, né? O que eu vou fazer, para que eu vou fazer alguma coisa. Agora, não adianta eu sair correndo e fazendo 1001 coisas e sem ter um fim, né, planejado, estruturado para isso. Então, vale a pena eu gerar um plano, gerar uma estruturação e aí a gente partir para ação. Então, planejar, fazer, checar e agir. São utilizados como base também para o MASP, né? Ele realiza nas empresas uma transformação na abordagem direcionada ao controle da qualidade total. Então, planejar é o quê? Determinar objetivos e metas, determinar os métodos para alcançar os objetivos. Fazer. Engajar-se em educação e treinamento, executar o trabalho. Verificar. Verificar os efeitos da execução.
Agir. Agir apropriadamente, de acordo com os resultados obtidos na execução. Ou seja, um patamar de subida. E o MASP também utiliza o PDCA, ou seja, também utiliza essa forma cadenciada, organizada, para fazer o tratamento dos problemas na organização, né? Eu tenho lá o Plan, Do, Check e Act, da mesma forma. No planejamento ele trabalha identificação do problema, a observação do problema, a análise para descobrir as causas e um plano de ação. Aí ele executa esse plano de ação, né? Ele gera, ele trabalha, ele faz essa ação para poder eliminar as causas do problema. Faz a verificação da eficácia, vê se o bloqueio foi efetivo. Se o bloqueio não foi efetivo, ele volta ao passo 1. Se o bloqueio foi efetivo, ele passa adiante para padronização e conclusão. São 8 passos que o MASP trabalha, né? Os 4 primeiros para o plano, o 5º para o do, o 6º para o check e o 7º e 8º para a finalização. Então vamos lá. Identificar o problema. O que significa isso? Olha, eu preciso reconhecer que existe um problema. Eu preciso reconhecer que algo errado está acontecendo no meu processo, né? Que existe uma falha, que existe um erro imputado, e eu tenho que trabalhar essa falha. Então, identificar o problema é eu saber da existência desse problema, antes de mais nada, eu entender a existência desse problema. E aí eu passo ao passo 2, ao step 2. Qual seria o step 2? Eu tenho que realmente analisar, observar, gerar as condições de contorno do problema, entender quais são os limites de acontecimento desse problema. Certo? Aqui, ó, eu defino as condições de contorno, eu observo como é que esse problema acontece. Aqui eu utilizo uma ferramenta 5W2H que vocês vão ver futuramente. Analisar as causas, ou seja, levantei, conheço as condições de contorno, então vou saber o que gerou esse problema. Aí eu vou gerar um plano de ações para fazer com que essas causas sejam sanadas, né? A partir daí eu executo essas ações planejadas, eu verifico a eficácia das ações, realmente resolveu o problema ou só amenizou? Eu preciso realimentar o processo ou não? Então, imaginem, se eu posso realimentar, do passo 6, eu vou de novo para o 1 e vou girando novamente, tá? No passo 7, opa, ok, tá tudo ok, passou, então eu vou padronizar o processo. Daqui para frente a gente vai trabalhar desta forma, para que esse erro nunca mais aconteça. E aí eu encerro o processo. Esse encerrar o processo tem a ver com congratular o time, esse encerrar o processo tem a ver, enfim, com as ações de ação e reação de acordo com cada um dos resultados obtidos. Certo?